Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, tá-me engolindo a vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho na sua divina vontade. Desculpa, gente. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos continuar a nossa meditação do Livro do Céu, volume 1. Hoje coloquei essa imagem, né? De uma pessoa se sentindo acuada, acusada, né? Maltratada pelas pessoas, apontado o dedo, julgada. Isso aqui, tá? Não é culpa das pessoas, tá? Isso aqui não é culpa das pessoas que estão ao redor, tá? Isso é culpa da própria pessoa que fica assim, tá? A pessoa que se posiciona para se sentir assim. O eu da pessoa é que fica se vitimizando. Então, na vida humana é assim que acontece. A pessoa que se sente desse jeito, ela que se vitimiza, é ela que se posiciona para baixar a cabeça e se sentir vítima dos outros, tá? Na vida divina não existe isso. Na vida divina, né, a gente vai ser pessoas que a gente vai conseguir, apesar de todos os nãos que a gente possa ter, apesar de todas as circunstâncias ao redor de nós que possam ser difíceis e contrárias a nós, nós vamos saber aproveitar tudo, né, para fazer o diferencial. Então, quem viver na vida divina nunca vai se sentir desse jeito, como essa pessoa aqui, acusada pelos outros, apontado o dedo pelos outros, tá? Na vida divina, a única pessoa que fica se sentindo assim é a pessoa que se isola, é a pessoa que ela mesma que se vitimiza, ela mesma que se posiciona nessa posição, tá? Ela mesma que favorece para ela mesma essa situação, porque ela mesma é que vive pro eu, né? E não tem essa dimensão de aproximação das pessoas, né? De querer relacionar, dialogar, de se posicionar, não tem coragem, né? De falar o que sente, não tem coragem de se posicionar na verdade, não tem coragem de assumir as suas fraquezas, né, claramente. Ai, mas essa pessoa tá fraca e todo mundo tá vendo que ela tá fraca, ela tá se posicionando como fraca. Então ela tá mostrando que tá fraca, não é assim que funciona, não é desse jeito que fica, tá? Quando uma pessoa ela se sente desse jeito, ela que proporciona essa situação. É a própria pessoa que cria isso aqui. Mas se a pessoa estiver com um monte de trauma, um monte de circunstância, um monte de coisa, precisa ser curada por Deus. Ser purificada na sua vontade, tá? Precisa ser libertada. E essa libertação acontece que a pessoa buscando a verdade de Deus, buscando a luz e não se fechando nas trevas.
Então, a posição dessa pessoa já é uma posição em que ela está fechando os olhos e deixando as trevas, né, serem a posição que ela deseja. Prefere assim. Prefere as trevas. E nós não. Nós vamos, os filhos da divina vontade, nós vamos para a luz. E nós podemos nos posicionar diante de qualquer circunstância com coragem, ousadia, tá? E firmeza. E aceitamos que as pessoas ponham o dedo na frente da nossa cara e a gente continua com um olho, né? Olhando para elas e aceitando o que elas estão falando, sabendo que é injusto, mas diante de Deus a gente fica com a consciência tranquila do que a gente sabe, do que a gente é. A gente sabe aquilo que a gente pode, o que não pode fazer e que só Deus pode resolver todas as coisas, e a gente sabe que isso aqui é temporário. A gente pode mudar essa circunstância aqui. A partir do momento que nós saímos de nós mesmos e começarmos a servir o próximo, apesar de ele não merece, ela não merece, este não merece, esse não merece, esse também não merece, mas a gente pode muito bem assumir a situação e falar assim: tudo bem, eu vou mudar. Vocês não estão gostando do jeito que eu estou me comportando, eu vou melhorar. E dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para poder servir as outras pessoas no local onde a gente está. Se a gente é acusado dentro de casa, se a gente é acusado no trabalho, se a gente é acusado em qualquer circunstância, se nos dão oportunidades, a gente pode mudar a nossa sorte com a ajuda de Deus, com o frescor da palavra de Deus, que ilumina, que transforma, que clareia. E aceitando as virtudes de se humilhar, como Jesus se humilhou, de se despojar do eu, de se despojar do respeito humano, não se importar com as acusações e usar dessas acusações para a sua própria transformação, para a sua própria melhoria pessoal e solidária em direção ao próximo. Uma pessoa pode estar nessa situação em várias circunstâncias, mas para Deus, essa circunstância, se está acontecendo, é divina vontade. Se uma pessoa se encontrar nessa posição, sendo acusada pelos outros, é permissão divina. Tem um para quê. Deus está comunicando alguma coisa, está querendo alguma transformação, de dentro para fora, para que essa pessoa não se fique assim mais e ela fique nessa posição, em que as outras pessoas vão se unir a ela para a gente poder viver juntos e fazer o melhor possível, mesmo pessoas que não têm fé. Isso aqui é possível acontecer numa comunhão de pessoas, mesmo que não tenham fé em Deus. Uma pessoa sozinha consegue transformar, se ela tiver a força divina nela, transformar qualquer ambiente num ambiente céu. Garanto para vocês. Só pelo amor e respeito e verdade, essa pessoa pode aos poucos transformar um ambiente num ambiente colaborativo, solidário e fraterno entre as pessoas, aonde em vez dessa situação estiver acontecendo, ela consegue transformar nessa situação. O Filho da Divina Vontade consegue transformar sempre qualquer situação com a ajuda da Trindade Santíssima que vai morar nela. Com a ajuda de Jesus, da palavra divina do Verbo encarnado, nós conseguimos, mas só que nós vamos pagar muito preço, nós vamos nos posicionar através da justiça, do equilíbrio da justiça, muitas vezes assumindo sobre nós a culpa, né, em direção a Deus e não acusando ninguém, não se posicionando contra as pessoas, mas se posicionando contra o seu próprio eu, contra a sua própria maldade. Né? E sendo uma pessoa transformada de dentro para fora e levando transformação também para os outros. E a partir do momento que você se posiciona numa pessoa sendo transformada, libertada por Deus, as outras pessoas vão sentir a presença da luz em você. Vão perceber que você é diferente, vão perceber que você não se deixa abalar por nenhum motivo, que você tem algo dentro de você que é uma força central, você possui, o Filho da Divina Vontade possui uma força central dentro dela, da onde tira tudo o que é necessário para suportar qualquer circunstância no planeta Terra.
Seja a situação mais controversa e difícil que possa acontecer, o Filho da Divina Vontade tem Deus dentro de si. A fonte da vida, a fonte do bem, se instala dentro de você. E você se transforma numa pessoa totalmente restaurada e restauradora. A palavra que sairá da sua boca será uma palavra criativa, que vai, com certeza, transformar as realidades ao redor de você, através da verdade e da justiça. E quem se posiciona ao lado de Deus, ganha sempre. Sempre. Perde para si próprio, perde para sua posição humana, mas ganha na posição divina. Ganha para Deus, não para si mesmo, ganha para Deus. A vitória sempre é de Deus. A sua não aparece nunca. A sua vai aparecer só no céu. Você vai se alegrar pelas vitórias de Deus na vida das pessoas. Não é uma vitória humana. Não é uma posição em que as pessoas vão te elogiar, em que as pessoas vão te engrandecer, em que as pessoas vão te premiar. Não é assim que funciona. Na divina vontade é Deus, somente dele, que importa vir o agradecimento. Somente dele que importa vir, o amor. Somente dele que importa vir a graça. O resto, as outras pessoas precisam ser recebedoras. Elas vão ser recebedoras. E através delas também virá muitas vezes, a palavra divina. Deus utiliza muitas vezes dessas pessoas para poder falar a verdade pra gente. Mesmo elas não sendo muitas vezes religiosas, mas elas vêm e são usadas por Deus para falar verdades para nós. E a gente tem que ser muito humilde, nunca se sentir melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém, mesmo que seja uma pessoa, seja quem for, uma criança, um mendigo, qualquer situação de uma pessoa que você veja essa pessoa como inferior a você, não é inferior. Essas pessoas são mais usadas por Deus ao seu redor do que qualquer outro. E você precisa das pessoas, porque Deus ele se comunica através das almas. Mesmo quando elas não estão em comunhão com Ele, Ele consegue, para você, se mostrar através delas. E depende da visão que muda dentro de você. Então é muito grande o processo que vai acontecer dentro de nós. A transformação nessa santidade em que nós vamos viver. E eu quero muito mesmo, que você consiga perseverar para você ver as mudanças que vão ocasionar dentro de você. Que você não veja isso como algo impossível. Porque se a sua vontade humana disser não é possível, você acreditar nela, desculpa, é aquilo que eu disse ontem, não é para você isso. A vontade humana sempre vai dizer, não é possível assim. Essa imagem aqui, ela é o que é. As pessoas são ruins, o mundo é cruel e eu vou estar no meio desse mundo e não vou conseguir me resolver nada aqui. Vou ficar sempre acuada, perseguida. É o que está na palavra de Deus. Vocês serão perseguidos, o mundo os odeia. Então eu sempre vou viver desse jeito. Não, não vai. Só se você se posicionar no seu eu e ficar no seu choro, no chororó. Só se você ficar no chororó. Mas você mesmo disse nos seus vídeos, Aline, que você fica assim, muitas e muitas vezes, sendo perseguida, sendo acuada, sendo apontada como errada. E você não fica assim chorando? Não, não fico chorando. Eu choro por dentro, junto com Jesus, por algumas coisas, por algumas ofensas que são recebidas a Ele, pelas interpretações de distorções que as pessoas fazem no processo. Isso faz parte, a gente dá uma choradinha com Jesus, mas depois Ele pega e te dá uma força restauradora e fala, vai com fé que eu estou com você. Vai com fé e continua indo e vai, não desista, não desista. Você vai sentir muitas vezes vontade de parar, vontade de desistir, vontade de sair de perto das pessoas, vontade de sumir. Mas não faça isso, porque quem está com você é muito mais forte do que quem está com eles. Fica firme. As pessoas não querem o seu mal. Quando elas apontam o dedo para você, elas não, no fundo, dentro delas, elas não querem o mal. No fundo, não querem o seu mal. Às vezes não, Aline. As pessoas querem sim, as pessoas querem ver a gente se arrastando no chão.
Não tem no fundo da alma dessas pessoas, não tem prazer nenhum para elas. É o contrário. No fundo da alma de todas as pessoas, elas querem que você reaja. Porque no fundo de todas as almas tem a verdade. As almas só foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E o que está por fora não é o que está por dentro. O que está por dentro de verdade, o que essas pessoas precisam é que você seja a luz para elas. E quando elas estão apontando o dedo para você, elas estão cobrando aquilo que Deus quer que você seja. Luz. Elas estão precisando da luz que virá de você. É Deus que está, pela ação externa, tentando produzir dentro de você luz. Tentando produzir uma reação, né, da sua alma para poder transformar a realidade. Isso aqui você tem que ver na visão divina. Na versão como Deus apresenta. Quando você está nessa situação em que as pessoas estão apontando o dedo para você, é que elas estão esperando de você muita coisa. Elas esperam de você muita vitória, muita vitória. Elas estão esperando de você surpresas que só em Deus você poderá dar para elas. Em que elas querem, elas esperam, elas precisam neste mundo de pessoas de luzes nas trevas. São pessoas que estão nas trevas e que estão desesperadas. E quando elas, enquanto que elas puderem apontar o dedo, é quando elas estão apontando o dedo, você parece uma coisa, mas no fundo, o que realmente elas precisam é despertar alguém para ser luz. E é Deus permitindo essa circunstância. Se veio para você, é porque Ele quer de você essa luz saindo de dentro de você. E aí o que essas pessoas precisam é que você seja firme na posição de luz que você é. Se você for luz, as pessoas vão querer mais luz e nunca vão estar satisfeitas, porque neste mundo precisa, as trevas são muito densas e precisam muito de luz, sol. Então, quando as pessoas estão apontando para você, é sinal de que você não foi a luz ainda, que Deus está precisando que você seja. Precisa de dar mais luz ainda. E para essa luz firmar, você precisa ser constante, perseverante, persistente e falar mais firme ainda. E se posicionar mais firme ainda e buscar a fonte da graça mais ainda. Dentro de você tem uma fonte. E essa fonte tem que jorrar para a vida eterna. Essas pessoas estão com sede, estão com fome e precisam do alimento que você tem. E você tem que se posicionar para não deixar faltar. É isso o que está acontecendo. Então não se deixe abater nunca, em nenhuma circunstância. Na divina vontade é assim que a gente vai viver. É desse jeito que Deus vai esperar de nós. Sempre perseverança, constância, firmeza, verdade, força, paciência, humildade, muito importante, humildade, muito importante. Você saber que a força não é sua. A força vem de dentro de você e essa força é divina. Que vai te consumir. Vai se consumir em você, vai, como que eu posso dizer a palavra? Fusionar em você. É o Deus vivo que vai sair de dentro de você através da sua boca, através dos seus olhares, através da sua voz, através dos seus toques, dos seus passos, das obras que você fizer. Aline, eu acho impossível, isso é muito grande o que você está falando, é muito grande, eu acho impossível. Não é impossível. A minha vida é assim. E não faz muito tempo que eu leio o livro do céu. Não, para mim não é muito tempo. Se eu comecei em 2019, foi em 2019 que eu lembro que eu comecei. Não é muito tempo. 2019, 2020, 2021, 2022. Está fazendo 4 anos esse ano. Não é muito tempo. E eu já estou vendo toda essa transformação em mim. Eu já não me sinto uma pessoa assim. Desse jeito. Não me sinto. Às vezes estou nessa posição porque Deus está pedindo mais através das pessoas para mim. Mais amor, mais luz, mais luz, né? Eu posso dar mais. É tipo Deus falando para mim, eu posso sair de você mais ainda. Se eu já saio hoje, eu posso sair mais. Então, invoca essa divina vontade. Pede, porque eu quero dar. Eu quero sair através dos seus dedos, através dos seus poros, através dos seus cabelos, através dos seus braços, através da sua voz, através dos seus ouvidos, através dos seus atos, através de tudo que você fizer, o seu olhar, de
tudo que você é. Eu quero fazer transbordar luz, sol. É isso que você precisa ser. E Deus sempre vai ficar fazendo uma pressão para que você se firme, para que você se posicione mais através da palavra de Deus, mais através da ajuda dele, mais através da luz que ele quer trazer para você, para levar para os outros. Precisa. Você não pode guardar isso dentro de você. A vida divina não é isolamento. Não existe isolamento na vida divina. É vida em comunhão com as pessoas. Então Deus ele vai, de uma certa forma, obrigar você a sair para fora, a fazer o bem para as pessoas, a levar essa palavra, a levar essa comunhão, essa comunicação de verdade para os outros. É muito sério isso, é muito importante. Então essa palavra diz muito, essa imagem diz muito, por isso que eu estou claramente posicionando vocês dessa palavra, porque é muito importante, é muito importante. E vamos ao texto então, né? O que a nossa Luísa pode nos ajudar. Ela vai dizer assim, né? A partir de ontem, né? Do que a gente estava meditando. Ela diz: meu coração se desfazia. Lhe pedia perdão. Prometia ser toda sua. Me desabafava em pranto. No entanto, digo para minha confusão. Eu ainda voltava aos meus habituais defeitos. Ó Jesus, quão bom foste com esta criatura miserável. E assim passava a segunda hora do dia, e depois pouco a pouco o resto, que dizer tudo seria aborrecer. Isto fazia-o às vezes de joelhos, e quando era impedida de fazê-lo pela família, fazia o mesmo trabalhando, rezando, né? A meditação, que ela estava fazendo meditação do Natal. Porque a voz interior, olha que interessante que ela fala. Isso é muito importante. Isso aqui é uma das coisas que mais acontecem pro filho da divina vontade, isso aqui. Essa voz interior é assim mesmo, desse jeito. A voz interior não me dava nem trégua e nem paz. Verdade. Jesus não nos dá trégua e nem paz. E a nossa vontade humana também não nos dá trégua e nem paz. Tem duas vozes dentro de nós. Uma precisa ser calada e a outra tem que ser muito bem ouvida. E fazer esse discernimento é imprescindível. O Espírito Santo te deu o dom da ciência, o dom da sabedoria, principalmente o dom da sabedoria. Você precisa usar esse dom da sabedoria. O dom da sabedoria é o que faz discernir o que é bom e o que é mal. Reconhecer o que é certo e o que não é. E a inteligência vai ajudar você a afirmar o conhecimento de Deus na sua mente. Aquilo que é divino e aquilo que não é de Deus. A inteligência vai ajudar você a afirmar essas coisas. O dom da sabedoria vai fazer você pegar gosto pelo que é bom, pelo que é correto, pela verdade. E fazer reconhecer o que é justo, o que é verdadeiro, o que é de Deus. Então você precisa usar esse dom para reconhecer e ter gosto pela verdade de Deus. Porque quando ouvir uma voz interior dentro de você, você tem que discernir se essa voz interior é Deus ou é você. E o que a voz humana diz para nós? Misericórdia. A voz humana quer te proteger. A voz humana quer te proteger, te defender o seu eu mais do que tudo que você possa imaginar. Ela é defesa. Ela é autoproteção. Ela é... Nossa, ela é a maior amiga que você tem, a voz humana da vontade humana. Ela quer ser a sua melhor amiga. Mas, na verdade, ela é a sua pior inimiga. Mas ela não se veste desse jeito. É uma serpente muito astuta que quer destruir você perante a Deus, perante a essência ao qual você foi criado. Essa voz é a voz da iniquidade, a voz da concupiscência, trazida por um germe lá do pecado original, da desobediência do pecado original. E fica sempre em nós, permanente, porque passa de geração em geração e chega a todos nós. É uma voz que está no mundo, que ressoa no mundo e fala na televisão, em livros,
lota bibliotecas hoje mais do que nunca. É a voz satânica deste tempo. Você precisa se amar, você precisa dar um beijinho no ombro todos os dias. Todos os dias se ame, se proteja, se revista de si mesma com toda a força do seu, que você tem. Não deixe ninguém pisar em você. Você é criatura de Deus. Não deixe ninguém pisar em você. Não deixe ninguém te humilhar. Não deixe ninguém te desfazer de você. Não deixe ninguém, te prejudicar e passar a perna em você. Não deixe ninguém te trair. Fica esperta antes, se posicione antes. Não deixa ninguém te maltratar. Você não pode, você não merece isso. Você não deve sofrer nada. Nunca. Não deixe as pessoas te machucar. Não deixe as pessoas te ferir. Não deixe as pessoas fazer nada contra você, porque você é criatura muito importante. É uma pessoa muito importante, muito importante. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Se você não se proteger, ninguém te protege. Se você não for independente das pessoas e autossuficiente, você está frita. As pessoas vão pisar em você. Você vai virar escrava das pessoas. Não deixe acontecer isso. Você tem que ser Deus. Você tem que ser Deus da sua própria vida. Você tem que se amar, se idolatrar, cuidar de você. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar de você. Só você que pode pensar em você mesmo. Mas ninguém vai pensar em você. Ô vozinha boa, né? Ô vozinha maravilhosa. E ela fala mesmo pro filho da divina vontade que está estudando há muito tempo. Depois de muito tempo você ainda ouve essa vozinha. Ela sempre vai gritar. Ela sempre vai gritar. E é essa vozinha que você tem que cuspir nela. Pisar nela. Você tem que pegar e colocar não sei o que na boca dessa coisa. Se você quiser viver na divina vontade, se você ouvir essa voz, já era. Ela é a fonte do mal. Ela é a chave do inferno. Ela é a mentira mais terrível que é contada na sua mente. E você não acha isso. Sempre você vai pensar que é o bem, que é a voz verdadeira do bem e que até Jesus é essa voz. Tem gente que fala que essa voz é Jesus Cristo. Tem gente que fala que essa voz é divina. Ela é divina sim, mas é divindade humana. É o Deus humano que existe dentro de você e que quer te proteger. Quer te proteger para você não ser ferido, para você não ser maltratado, para você não ser humilhado. Aline do céu, Aline do céu. E agora? Então eu tenho que ser humilhada, eu tenho que não ouvir essa voz, eu tenho que deixar as pessoas baterem em mim, eu tenho que... Sim. Para você matar essa voz, você vai ter que fazer o contrário do que ela fala. Meu Deus, não deve ser muito difícil passar por essa circunstância. Opa! Não é não. Ela é difícil, mas não é com a ajuda de Deus. Se você tiver Deus, você estiver ouvindo Deus, ouvindo Jesus, que vai também falar através da palavra dele no início, e depois ele vai falar dentro de você. E ele vai falar outra voz. Ele vai falar para você: eu que sei todas as coisas. Eu que estou permitindo você aprender a não se deixar controlar por essa voz interior demoníaca, satânica. Eu quero você, E você não ouça mais essa voz que vai te proteger. Eu quero que você deixe tudo na minha mão. Não tenha medo. Ninguém vai fazer mal para você. Eu vou proteger você. Eu vou assumir o lugar
do Deus da sua vida. Eu sou o seu pai que te criou e eu vou te proteger. Você tem que confiar em mim. Mas só que para você ter a minha ajuda, eu vou te pedir coisas. Primeiro, uma mudança radical de matar essa voz de uma vez por todas e não querer mais ouvir ela. E o que ela disser, você não vai obedecer. Então, no primeiro momento, eu vou pedir um teste para você, para ver se você vai não mais obedecer essa voz e vai aceitar tudo o que te acontece, de bom ou de não tão bom. E ele não permite que aconteça nada muito perigoso, difícil para a gente encarar. Ele não permite. Nada. Ele nos coloca numa situação, e assim, o que eu percebo que acontece na comunidade Fiat Voluntas Tua Brasil, a nossa comunidade, ela é propícia para esse processo acontecer. E o que ele entregou para mim, que ele me explicou, é que através da comunidade, essa pessoa faz esse processo muito tranquilamente com a ajuda, né, dos estudos, das partilhas, e ela estando em comunidade, ele faz com que as líderes, principalmente a líder, a fundadora que sou eu, passe pela pior parte no lugar das pessoas. Porque a gente está numa comunhão. Então, aquela pessoa que tem mais consciência e ela se oferta pelo outro, normalmente, quem vive em comunidade vai passar esse processo muito tranquilamente, porque acaba vindo a bronca espiritual toda nas minhas costas. E aí, na hora que vocês vão passar por essas situações de morte interior, né, do eu de vocês, os testes vão ser bem amenizados. E muitas vezes Deus vai permitir que isso aconteça aqui na comunidade, num ambiente propício. Né, essa morte do eu vai acontecer aqui na hora que vocês, né, conversarem comigo, na hora que vocês falarem alguma coisa na comunidade. Ele vai fazer que aconteça, ele vai concentrar esse processo aqui na nossa comunidade, aqui comigo, eu falando para você, eu ajudando você a entender essa que você tá na vontade humana. E dentro da sua casa, na sua família, ele nem vai permitir que aconteça muita coisa. Só acontece nas casas das pessoas quando elas não se interagem na comunidade. E ela quer ver na divina vontade, e aí ela fica se isolando, e aí lá acontece lá na casa dela, e aí é de um jeito bem mais difícil. Porque daí Deus, ele vai ter que usar da estrutura da casa dela, lá na família dela, no trabalho dela, lá onde ela está. Porque ela não quer, né, se unir na comunidade. Agora, quem fica dentro da comunhão da comunidade, Deus faz esse processo aqui dentro, numa segurança tranquila, de conhecimento, que não dói tanto. Então, esse é o melhor elemento da comunidade, porque Jesus ele formou essa comunidade para nos ajudar a crescer na divina vontade, fazendo esse processo de morte da vontade humana aqui dentro, através do estudo e através das exposições que eu mesmo faço para a pessoa, né? Então, não dói tanto, mas as pessoas, elas, mesmo elas passando o processo todo aqui dentro, à medida que essa pessoa ela é obstinada e ela continua ela voltando a ouvir a si mesmo, e ela ficar na obstinação de se ouvir, de querer se proteger, e se quer se proteger contra a minha pessoa, a Aline, já era. Porque a voz que está falando aqui é a voz do próprio Deus que está falando para te ajudar. Ele me usa para poder ajudar vocês a passar por esse processo de morte. E vocês, em vindo contra mim, se posicionando contra a minha pessoa, vocês vão perder tudo. Tudo o que Deus está preparando de bom e mais fácil o processo para vocês aqui dentro. Com uma pessoa que perdoa, com uma pessoa que não leva desaforo para casa, eu não fico me sentindo culpada, eu não fico, né, incomodada com o que acontece, assim tanto, porque eu sinto na hora. Triste porque você não colaborou, porque você não passou pelo teste. Eu fico triste na hora, Jesus fica triste dentro de mim, eu choro com ele, passo pela bronca, né, tudo sozinha com ele lá. Mas só que depois eu me revigoro totalmente, ele me revigora. Então, é melhor você passar aqui na comunidade por essa situação. Quantas vezes as meninas podem dar testemunho, né? As meninas podem dar testemunho. Quantas vezes elas passaram por uma situação fora e aí elas vinham conversar comigo, amenizava na hora tudo, porque daí eu contava para elas o que Deus estava fazendo naquela situação.
E daí ela, né, Aline, o que eu faço nessa situação? O que eu devo fazer? O meu marido fez isso, isso, isso. Eu tô me sentindo tão mal, tô me sentindo tão mal. A minha voz interior tá falando para me chorar, chorar e gritar e me separar do meu marido, Aline, né? E aí eu pego e falo para ela assim: isso é a vontade de Deus. O seu marido está sendo um instrumento de Deus para matar a sua vontade humana, né? Aí a pessoa na hora na comunidade, ela sabe, ela tem os elementos necessários aqui na comunidade para poder vencer essas batalhas dentro dela, que a batalha é toda interior. Repete muito, a pessoa que se posiciona como mestre, entre aspas, que é o próprio mestre Jesus, né, que está sendo mestre em mim, essa pessoa acaba tendo essa responsabilidade e assumindo isso diante de Deus. E ajuda demais as outras pessoas que estão no processo. Ajuda demais. Mas só que, infelizmente, a voz interior vai falar para vocês: a Aline é um demônio, sai de perto dela. A voz da humana vontade vai fazer de tudo para vocês saírem de perto de mim. Por causa que vocês estão, né, sendo protegidos quando vocês estão perto de mim da vontade humana de vocês. Né? Vocês têm uma pessoa que está orientando para a divina vontade, que está dando luzes para vocês, que está... A vontade humana está com ódio disso. Ela quer tirar você desse ambiente de todos os jeitos possíveis. Então, várias pessoas já ficaram com essa coisa: Aline, 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 fica com essa voz na cabeça: Aline, Aline é o demônio, Aline, Aline não presta, Aline, Aline sai de perto, larga a Aline, larga a Aline. Essa voz é da vontade humana, que fica falando para você sair de perto. Mas só que é o seguinte, eu tô numa situação tão complexa nesse tempo agora, que chegou um ponto que, assim, meu Deus. E as pessoas, a vontade humana tá fazendo as pessoas olharem, né, para mim, como se eu quisesse ser Deus aqui nessa comunidade. Então, assim, como se essa comunidade fosse para mim. Eu sou a deusa, eu que estou reinando aqui. É complicado. Porque quando você é filho da divina vontade, você está divinizado. É Jesus que está morando dentro de você. Você é uma morada dele. E você é a voz de Jesus. Né? É o que está escrito no livro do céu. Eu vou falar através da sua boca. Eu vou agir através da sua visão. Eu vou mostrar, eu vou me revelar através da sua visão. Você vai me ver em todo lugar. Você vai falar aquilo que eu quero falar. Você é uma voz falante, você é trabalhadora, né? Uma voz trabalhadora da minha vontade divina. Você é minha voz, né? Você é minha voz. Então eu só estou sendo um instrumento. Estou sendo um canal divino. Só isso. Só isso. E isso a vontade humana detesta. Gente, eu não tô brincando. Aqui não tem demônio. Não é demônio que é o nosso inimigo. O nosso inimigo é a vontade humana. O nosso inimigo é o nosso eu egoísta. É o nosso próprio ego, que quer se autopreservar a qualquer custo e não aceita morrer de jeito nenhum. Não aceita morrer. É muito difícil, tanto que a própria Luísa está falando aqui: eu voltava aos meus habituais defeitos. Mesmo Jesus, né, falando que me ama, me ama, me ama, me ama, eu voltava aos meus habituais defeitos. E a voz interior não me dava trégua nem paz se não fizesse o que ela queria. Ah lá. Assim que o trabalho não me era impedido para fazer o que devia fazer. Porque a voz interior de Jesus não dava trégua nem paz para ela, para poder assumir o controle dela, para não deixar ela pensar por ela mesma. Ela tinha que ser totalmente calada. Jesus calou totalmente a voz da Luísa, queria calar a voz da Luísa o tempo todo. E não dava para Luísa nenhuma trégua, nenhuma paz. Se não fizesse o que essa voz queria, que era o Jesus, a voz interior dela era Jesus aqui nesse caso. Então Jesus, ele fica realmente nessa, né, ela que está sozinha com ele, e eu que caminhei sozinha também, não tinha ninguém, né, além da própria voz interior dentro de mim me guiando. Essa voz, ela, né, me guiando o tempo todo, me ajudando o tempo todo, é uma voz que mais me chama
atenção e me puxa a orelha 24 horas por dia do que uma voz que fica me elogiando. Jesus, ele quase não me elogia. Jesus, ele mais me puxa a orelha, mais me chama atenção, me pede atenção, me corrige, me posiciona no que ele quer, e sempre é diferente do que eu penso, nunca é como eu penso, com a minha vontade. E eu tenho que ficar muito atenta para poder saber o que ele quer, para poder a graça reinar. E graças a Deus eu já me acostumei, né, com a voz de Jesus, e já matei a minha vontade totalmente. Não tenho mais assim acesso à minha vontade. Quando ela fala, eu calo a boca dela assim no piscar de olhos, porque eu sei muito bem o que ela quer, né? Ela quer sempre que eu me proteja, ela quer sempre que eu fuja, ela quer sempre que eu me ame, sabe? E Jesus, ele é o contrário. Jesus, ele fala: não se ama, não se proteja, não fuja, enfrenta. Vai, porque eu que vou, não é você. Eu que vou, não é você. Vai firme, que eu que vou, não é você. Quando você abrir a boca, não vai ser você que vai falar. Serei eu que irei falar. E você tem que acreditar. Acredita, firme. Então é uma voz de firmeza dentro de mim, que me posiciona para mim não largar o osso da divina vontade. Para mim não largar ele, né, por causa do meu eu, que fica querendo me proteger e quer que eu suma, quer que eu fuja de todos os desafios, quer que eu, né, seja covarde, que eu me acovarde. E ela fala que é o contrário, que isso não é covardia, que isso é coragem. Você dizer não para as pessoas é coragem, né? Ela fala, ela se reveste aqui dentro, falando que o correto é fazer o que ela quer. E você sabe, porque Jesus, ele não vai calar a voz da sua vontade humana. Ele não cala a voz da sua vontade humana. Não é assim que funciona. É ele que fala mais alto que ela. Ele fala mais alto que ela se você ouvir ele mais do que a sua própria voz. Então, ele vai falar mais alto. E aí você vai ver a hora que ele falar. E aí você fala assim: entendi, Senhor. Sempre é amor e doação e sacrifício. Sempre é amor, doação e sacrifício. Sempre é amor, doação e sacrifício. Sempre é amor, doação e sacrifício. Sempre. Ele fica o tempo todo te posicionando. Amor, doação e sacrifício. Amor, doação e sacrifício. Você é uma vítima. Você se vitimiza. Você se mortifica. Você morre sempre. Você é um ser que precisa morrer. É a penitência do pecado original que precisa ser feita, a reparação que precisa ser feita no tempo de hoje. Né? Aqui na Terra não é lugar para descansar, aqui na Terra é lugar de morrer. É lugar de renúncia. Aqui é o lugar de renúncia. E ele te lembra a palavra o tempo todo: renuncia a ti mesma, renuncia a ti mesma, renuncia a ti mesma. Despoja-se de você, renuncia ao seu eu, renuncia ao seu eu, renuncia ao seu eu, carrega a cruz. A cruz é doída, aguenta a cruz, enfrenta a cruz, pega a cruz, põe nas costas, carrega, carrega. Essa pessoa, Senhor, está fazendo isso. A cruz, pega ela, põe nas costas, carrega ela. É a cruz, pega a cruz, carrega ela. Ama ela, ama a cruz, ama a cruz. Sofre, 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 sacrifica, sacrifica. A voz de Jesus é a mesma sempre. É uma voz muito difícil, que dá... Você fecha os olhos assim... Ai, tá bom, Jesus, tá bom, renuncio. É o tempo todo assim. Essa é a voz que fica dentro da gente, até a gente morrer. Jesus nunca vai falar pra você: não, você é linda, eu te amo, eu te protejo. Nossa, não é assim, é muito difícil ele falar isso. Ele fala isso em alguns momentos assim... valiosos, assim, porque você está em plena guerra agora, numa guerra muito alta, a guerra maior de todas. Você está indo para uma santidade das santidades. Para ele falar que te ama, é assim um momento, de repente, que ele precisa falar que te ama, é o momento da vitória, é o momento de vitória,
né, que você venceu em algum momento, aí ele fala assim, e fica feliz, e você sente a felicidade dele, porque a gente, né, venceu juntos. Porque não tem muito esse negócio de eu te amo, porque ele é você. Ele é você. E ele não tem necessidade de falar que se ama a si mesmo. Ele não tem necessidade disso. Pra que ele precisa falar que se ama a si mesmo? Entendeu? Ele é você, você é ele, entendeu? Você começa a sentir que você é mais ele do que você. Faz muito tempo que você não sabe o que é o eu, só sabe o que é ele. Então, depois de um tempo, você não tem mais eu. O eu não existe mais. Porque você não se ouve mais, você nunca mais atende o seu chamado, o chamado do seu eu. Dessa proteção, dessa autoproteção. Você não ouve mais você, de tanto que você renuncia a si mesmo. O tanto que você renuncia e morre. O tanto que você fala não pra você. Chega um ponto que você nunca mais viu você mesmo. Você nunca mais se olhou no espelho e nunca mais viu a sua pessoa. Você só viu Deus, 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 Deus. Essa é a vida na divina vontade. Você vive só sendo Ele. Nunca vive mais sendo você. Essa é a santidade da vida na divina vontade. É o sacrifício dos sacrifícios. Ele não pode pedir mais nada da criatura. Não é a santidade humana que você está acostumado. A santidade humana nem é conhecida mais na Terra. Hoje em dia, a santidade humana nem é mais conhecida. Não é mais conhecida. E a santidade humana não chega nem aos pés da santidade divina. É muito diferente, não tem nenhuma comparação. Nenhuma comparação. Por isso que eu tô falando uma coisa que vocês estão falando, nossa, é totalmente novo, é totalmente inédito isso. Não se tem um santo que viveu desse jeito, não tem mesmo. Não tem. Nossa, então a gente não tem nenhum exemplo de vida interior, só Jesus. Nós só temos a vida interior de Jesus Cristo, a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é Deus, né? É o próprio, né? Mas aí ele dá uma ajuda. Ele é o único que a gente tem para a gente poder saber como que é internamente o Filho da Divina Vontade. É só Jesus. Ele é o único modelo que nós temos. Então, se você procurar exemplo nos outros santos, Padre Pio, ele até ajuda um pouquinho. Padre Pio, eu acho que é um dos santos que ajuda um pouquinhozinho. Porque ele era assim um pouco. E a Luísa também, ela toda hora, ela é destruída toda hora. O tempo todo ela é destruída. Jesus fala coisas boas para ela, né? Falando que o Filho da Divina Vontade, isso é aquilo, blá, blá, blá. Mas ele tá falando que é, né? Não fica falando que você é, ela não se convence, parece que ela não acredita. Você vê que ela não se reveste. Ela não fica se revestindo. Eu sou a filha da divina vontade. Não, é Jesus quem fala. Ela não fica falando nada, porque a gente não faz essa posição. Eu sou, né? Eu sou querida porque eu sou filha da divina vontade. Eu sou querida. Não existe isso na divina vontade. Não tem esse comportamento. Vocês veem que não tem esse comportamento. A gente, nossa, é assim, eu tenho que defender a divina vontade, a vida na divina vontade. Eu tenho que defender a divina vontade. Eu defendo a divina vontade. A palavra de Deus que eu defendo. Vocês veem que eu defendo a palavra de Deus. E Jesus também defende a própria palavra dele. Né? Fica a Luísa no livro do céu, se vocês forem ver, vocês vão mergulhar nesse livro, né? Eu já estou falando para os iniciantes, mas como se fossem já estudantes há muito tempo, né? Porque não tem como eu não posso mudar o que eu sou, né? Então eu acabo falando para os iniciantes como se eu estivesse falando para os outros também. Porque não tem jeito, eu não consigo, né, voltar para trás. Não tem jeito. Eu estou tentando, né, voltar para trás, mas não estou conseguindo, né? Eu já estou vivendo essa vida e eu posso dar testemunho disso. Tenho certeza do que eu estou dizendo. É Jesus falando através da minha boca também, né? Nós dois estamos unidos aqui, a minha vontade humana, que quer isso mais do que tudo, quero oferecer isso a vocês, quero ajudar vocês de todo o coração, né? E então eu acabo falando, né, o que é real, do que eu já estou vivendo, no avanço em que eu já estou, não tem como evitar. Né? Mas uma professora, entre aspas, né? Que Jesus ele faz a gente de professor. Tá escrito no livro do céu que ele faz a gente de professor quando é necessário, né? Precisa saber o que tá falando,
né? Precisa estar vivendo isso, precisa saber do que está falando e o que é. Então eu acabo sabendo o que falar. E eu sei que às vezes causa mais dificuldade nas mentes das pessoas. Mas eu sei que Jesus, ele me disse claramente, né, que é para mim fazer desse jeito mesmo, essas formações iniciais, porque ele está chamando pessoas, né, que realmente querem essa santidade nesse grau mesmo, e querem, estão com fome dessa vida de santidade nesse grau, né, que é para mim não ter medo de falar nada, né, porque ele diz para mim, quanto mais eu expor, né, a dificuldade que é mesmo e a realidade do que é, melhor é, para poder já posicionar as pessoas se elas querem mesmo ou não, se elas realmente querem. E assim, Jesus falou que a alma humana, daquele que realmente quer corresponder, aquele que realmente tem Jesus dentro de si, vai gritar. Essa pessoa lá dentro, a alma dela vai gritar, falando, uhul, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu quero. E aquela pessoa que fica tremendo as pernas, na hora que eu tô falando, ela ainda tá com dúvida. Então Jesus, ele posiciona para mim. As pessoas que realmente estão preparadas para viver isso, elas estão uhul dentro delas, porque eu já estou lá dentro. E elas só estão ouvindo aquilo que elas já sabem. Eu só estou confirmando aquilo que ela já sabe e aquilo que a alma dela já quer, porque Deus já tem pedido isso para ela. Deus já tem pedido isso a ela há muito tempo. Então Jesus mostra para mim que tem pessoas que estão aqui ou que vão ouvir esse vídeo que já faz tempo que já estão vivendo esse posicionamento diante de Deus de morrer de renúncia total de si próprio. Então são pessoas que já estão no processo antes e que chegam aqui somente por uma confirmação. Agora, a pessoa que está tremendo os joelhos ouvindo o que eu estou falando é pessoas que ainda não se decidiram, né, a morrer para si próprios, e pode ser que nunca se decida de verdade, né, só fique namorando, né, aspirando um sonho que talvez não consiga realizar, que não queira realmente acontecer, né, não se entrega de verdade. Tem ainda uma reserva muito grande dentro dela, em que ela quer e não quer ao mesmo tempo. E essa pessoa, eu tenho muita pena de você. Muita pena de você. Porque o seu processo vai ser um processo muito dolorido. Muito dolorido. Né? A pessoa que está nessa situação de mornidão, né? Que ainda está em cima do muro e não está no processo já, né? De que já está no processo praticamente, porque quem vem para cá, para esse vídeo, já desejando isso e que já está se posicionando claramente, Deus já está dentro dessa pessoa. E Deus já está fazendo todo o processo interior dentro dela. Fica bem mais prático, bem mais fácil, né? E ela vai se dedicar e vai se doar e vai se entregar a isso plenamente. Mas aquela pessoa que fica tremendo, e muita gente que está ouvindo meu vídeo já está na comunidade há um tempo, já está caminhando na Divina Vontade há 2, 3 anos, 1 ano, e essa pessoa ainda não se decidiu até hoje. Não conseguiu passar pelo processo até hoje. Ainda está patinando. E elas sabem disso. Essas pessoas sabem disso. Estão patinando. Eles mesmos dizem essa palavra aí. Estão patinando. Pessoas que já era para ter lido o livro do céu inteirinho, né? E que estão patinando. Agora, tem gente que está vivendo plenamente a divina vontade e nem precisa ter pressa de ler o livro do céu inteiro, porque já está vivendo, já fez a renúncia total de si mesmo todos os dias. E nem precisa ler tudo, parece que ela já leu o livro do céu, que o livro do céu não é novidade. Ela, quando lê, é para poder sentir um vigor, um gozo novo de uma verdade que ela já está vivendo, que só confirma toda vez, né? Um exemplo é uma pessoa que eu falo que é bom ela ler o livro do céu logo, mas ela não consegue ler, mas ela não precisa. É a Michelle. A Michelle é uma pessoa que ela não precisa se preocupar em sair correndo para ler o livro do céu, porque ela já vive isso na vida dela. Ela já vive a vida na divina vontade, renunciando totalmente a si mesma, porque Deus já está dentro dela, pedindo isso dela todos os dias, em todos os atos que ela faz. Então, quando ela lê o livro do céu, é uma graça para ela. É um momento de namoro, é um momento assim de Éden, né, em que ela entra no Éden, fica lá um pouquinho, né, namorando Jesus no Éden lá, né, porque a palavra é o próprio Deus, né, então é um momento que ela está só, ai, que lindo, eu já estava vivendo isso, né, eu já tinha entendido isso, porque a pessoa que já tem Jesus dentro dela,
que já veio com essa verdade dentro de si, querendo isso mais do que a própria alma, né? Mais do que tudo, que é assim, querendo mais porque era o próprio Deus querendo dentro dela e ela correspondendo a ele já dentro dela. Fica muito fácil. É uma pessoa que ela anda na divina vontade, né? Assim, sofre, tem tudo, tem os desafios, tem as mortes pro eu, tem muitas coisas que ela não sabe, que ela vai aprendendo, que ela vai, né, mudando. Mas isso não interfere, porque é uma pessoa que já está mergulhada, né, nessa vida constante, né? Já não tem dificuldade para dizer sim para Deus o tempo todo. Tudo que Deus pede, ela já morre para si no piscar de olhos. E é tão fácil que ela está sempre pulando de alegria em dar para Deus a sua vontade. Ela tem prazer de viver isso. Então, ela não quase, você vê que toda vez que ela vai falar é só felicidade, né? Não tem, eu já não tenho isso. Por que eu não sou igual a Michelle? Porque eu sou a formadora dessa comunidade. Eu assumo nas minhas costas, né, aquilo que vocês não assumem. Então eu tenho mais peso de responsabilidade e tenho também essa parte mística que eu tenho que assumir, né? E aí eu não tenho toda essa frescor que a Michelle tem. Mas eu não invejo ela, né? Não invejo ela. E ela também, eu acho que não me inveja, porque ela sabe a responsabilidade que eu tenho nas costas, né? E ela sabe que se eu sair, é ela que assume. Então ela, né, ela sabe que se eu sair, mesmo ela trabalhando na empresa dela, Deus vai facilitar para que ela que assuma, né, a formação de vocês. Ela sabe disso. Então ela, enquanto ela não precisa fazer isso, ela tá tranquila, né? Ela tá curtindo a vida na divina vontade, nesse frescor, nessa felicidade, colaborando comigo, me ajudando, complementando aquilo que eu, né, dando testemunho dela, né? Graças a Deus, é uma presença de Deus na minha vida. É um Jesus, amigo do outro Jesus, né? E as outras meninas estão todas também crescendo, todas também estão desenvolvendo, todas elas participaram do congresso, são meninas que estão crescendo demais, né? Mas eu preciso empurrar algumas, né, para que elas possam servir mais a comunidade, ajudar mais os outros, né? E porque precisa, gente, precisa, né, uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. A gente está vendo claramente, se a gente não está em união com as pessoas nessa hora, as pessoas elas estão sofrendo para morrer para suas vontades humanas e precisam de apoio, precisam de ajuda, né? Precisam mesmo da comunidade, como eu disse. A comunidade é o lugar onde vai crescer a divina vontade, onde essa pessoa vai crescer na divina vontade. Então, acho que eu falei bastante. Vamos ver aqui o que... Então, a voz interior não me dava trégua nem paz. Então, eu expliquei isso, como que acontece. Eu espero que tenha entendido. Eu ainda vou falar muito, muito mesmo, que Deus inspirar, né? Assim, passei os dias da novena, do Natal. Quando chegou a véspera, me sentia mais do que nunca acendida por um insólito fervor. Eu estava sozinha no quarto, quando o menino Jesus me foi apresentado, todo bonito, sim, mas tiritando, em atitude de querer me abraçar. Eu me levantei e corri para abraçá-lo, mas no momento em que ia estreitá-lo no meu colo, ele desapareceu. E isso repetiu 3 vezes. Fiquei tão comovida e acesa de amor por ele que não sei explicar. Mas depois de algum tempo não o levei mais em conta e não o disse isso para ninguém. De vez em quando eu ainda caía nas minhas habituais faltas. Né? Assim... acontece muito isso mesmo, é natural, né? A gente está ali com Jesus e quer ficar abraçadinho com ele, e depois né? Acontece que a gente acaba distraindo, né? E volta para a vida normal e acaba caindo em alguns defeitos habituais, né? Algumas faltas habituais no início, é assim mesmo, né? E até firmar, né? Demora um pouquinho para firmar. Aí depois de algum tempo não levei isso mais em conta, né? Como se ele não fosse, né? Essa atitude, ele tá tentando atrair ela, né? Pra ficar acesa de amor. E aí na hora que ele se retira e ela fica, então ele não quer saber de mim. Tipo assim, né? Então ele não quer saber de mim, a vontade humana, deixa eu cuidar da minha vida. Aí ela foi cuidar da vida dela. Ah lá, não levei mais em conta. E não disse isso pra ninguém. De vez em quando eu caía nas minhas habituais faltas. Tomar muito cuidado. Porque a vontade humana, ela faz isso mesmo. Tem coisas que acontecem e você percebe que Deus está te pedindo uma coisa,
né? E aí você não acha que vale a pena fazer aquilo que ele está pedindo, né? E aí você acha que ele tem que te dar alguma recompensa. Você acha que tem que ganhar uma recompensa pelo esforço que você está fazendo por se renunciar. Isso não tem recompensa. Não existe recompensa nenhuma na vida, na divina vontade. Não existe recompensa nenhuma. Alguma vez ou outra, tá? A felicidade que nós temos é a gente estar ouvindo Jesus dentro de nós e Ele morando dentro de nós, pedindo para a gente ser Ele. A honra que nós temos é a vida de mortificação e de santidade. A honra que nós temos é ser o próprio Cristo na terra. A honra que nós temos é a gente ouvir a voz dele dentro de nós e obedecê-lo. Essa é a recompensa que tem. Você tem que entender que você tem que ficar feliz por ser, né? Por ser a voz de Cristo, por ouvi-lo dentro de você e dar atenção a ele. A recompensa é você estar sendo morada de Deus. É você perceber que ele está reinando na sua vida. Isso é a recompensa. Não, a recompensa é ter Deus. Externamente, humanamente, não queira nenhuma recompensa maior do que essa. A recompensa mais preciosa é você ter Ele dentro de você e saber disso. Não queira nada. Não peça nada para Deus. Peça só a Deus. Peça a Ele. Ele é a recompensa. Não queira outra coisa. Não queira, por favor. Quando eu vejo pessoas que vêm falar comigo, que eu percebo que a pessoa está esperando coisas de Deus, esperando conversões de marido, conversões de não sei do que, não queira nada. Não queira nada. Não queira nada. Deixa as coisas como Deus deixa, como Deus quer. Se Ele quiser, queira o que Ele quer. Se Ele quiser, deixa o que Ele quer. Eu garanto para você, é o que eu posso dizer para você, eu garanto para você que Ele não vai te decepcionar, nunca. Se você tiver Ele dentro de você, Ele não vai te decepcionar.